Trazendo aqui para você uma angústia que é comum de boa parte dos consultores. Eu, particularmente, já passei muito por isso e já perdi pessoas da minha equipe de consultoria pelo fato de não conseguir engajar a equipe da empresa na implementação das soluções propostas pelo consultor. Vou passar aqui para você alguns pontos que talvez sejam importantes na sua reflexão, caso você tenha essa dor ou já tenha passado por essa situação, como você poderia lidar com esses pontos a partir dessas reflexões? Fique ligado aí. O primeiro ponto que eu trago para você diz respeito à contratação. Mais especificamente, o contrato de trabalho de consultoria. Extremamente importante que fique claro aí para ambas as partes as responsabilidades, tanto do consultor quanto da equipe da empresa que contrata a consultoria. Se você coloca por escrito, isso lhe dá, inclusive, um certo respaldo para que você possa fazer alguma intervenção, tomar alguma medida, caso seja necessário. Eu lembro de um determinado projeto em que eu precisei suspender a consultoria pelo fato de que a equipe da empresa não entregava as informações demandadas para que nós pudéssemos fazer aí uma análise coerente, correta da situação e entregar um plano de ação para que pudesse ser executado pela empresa. Então, esse fato levou aí a essa tomada de decisão de suspender o trabalho até que se achasse aí uma saída para essa situação, para que nós pudéssemos ter as informações necessárias. Então, esse ponto na contratação, ele precisa ficar muito claro e, de preferência, registrado para que possa servir aí de base para ajustes ao longo do processo. Também vincular aos resultados obtidos as responsabilidades de ambos os lados. Lembro de um outro caso de consultoria em que a empresária, nesse caso dona de uma rede de restaurantes, foi orientada ao fechamento de uma das unidades para que as outras não fossem comprometidas. Claro, a decisão é sempre do empresário, mas cabe ao consultor argumentar de forma coerente para que ele tome a melhor decisão e encaminhe aí as soluções que são propostas pela consultoria. Nesse caso, a decisão tomada foi não abrir mão daquela unidade e isso, infelizmente, acabou levando aí ao fechamento das 3 lojas que faziam parte dessa rede. Um outro aspecto bastante relevante são as datas das entregas realizadas ao longo do projeto de consultoria. Quando você fixa as datas para que essas entregas sejam feitas, isso gera um certo senso de urgência e faz com que todos se mobilizem para realizar aí as entregas que foram prometidas. E falando em promessa, é importante que o consultor cumpra aquilo que está no contrato, que ele faça cumprir todas as cláusulas previstas, porque isso traz uma certa seriedade e dá a você credibilidade. Isso ajuda no relacionamento com o cliente e dá aquela conotação de que você é um profissional responsável e que a consultoria deve ser levada a sério. O ponto seguinte que eu trago aqui é o que está por trás da contratação. Quais são as motivações que levam aí o empresário a contratar essa consultoria? Eu lembro 2 casos bastante emblemáticos. Um deles, um projeto conjunto realizado com vários restaurantes. Um dos empresários, um dos donos de restaurante, ele se recusava a dar as informações e a executar as atividades. E quando eu conversei com esse empresário, perguntando se havia algum problema, ele se mostrou bastante satisfeito, bastante tranquilo, e eu fui entender que ele estava ali por uma questão de vaidade, para não ficar para trás do grupo que pertencia, que fazia parte dessa ação. Então, é importante que a gente perceba, como consultor, se existe alguma outra motivação por trás, se não a geração dos resultados que estão previstos no projeto. Um outro exemplo bastante interessante referente a esse assunto foi o caso de 2 sócios de uma rede de lojas de confecção, no qual um dos sócios queria mostrar ao outro a falta de competência de um determinado funcionário para exercer a sua função. E nisso foi demandada a contratação de um projeto de consultoria na área de produtividade, na área de processos, e não na área de recursos humanos. Mas, a partir da motivação inicial, que seria otimizar os processos, estava essa motivação, essa agenda oculta de um dos sócios
que queria, na verdade, que a consultoria mostrasse a incompetência desse funcionário. Então, é muito bom ficar ligado na real intenção por trás, a motivação que está por trás da contratação dos projetos, porque se essa motivação não for a motivação legítima, a motivação verdadeira para a realização do projeto, isso pode sim colocar a perder aí todas as ações que são recomendadas e acabar virando um belo relatório, uma bela apresentação, mas sem resultados efetivos. Um outro ponto bastante relevante é conhecer a história que está por trás da criação daquela empresa. O motivo pelo qual ela foi criada, se os atuais sócios são os sócios fundadores, se a empresa envolve uma estrutura familiar, enfim, detalhes que possibilitem que você aprofunde os motivos reais da contratação da consultoria. E, nesse sentido, é muito importante que você converse com todos os sócios da empresa. Eu lembro de um dos casos em que eu não cheguei a fechar o projeto de consultoria, porque os dois sócios eram um casal, marido e mulher, eles tocavam uma operação na área de terceirização de serviços e o marido queria contratar a consultoria, mas a sua esposa ela não concordava de forma alguma com essa contratação. Ela não acreditava que a consultoria poderia se transformar em resultados, era jogar dinheiro fora, enfim. E como nós não conseguimos conversar com os dois para tentar compreender aí essa situação, nós acabamos optando por nem apresentar uma proposta de trabalho, porque a tendência é que realmente não se conseguisse obter nenhum resultado, muito pelo contrário, né? Nesse caso, pode haver até a possibilidade de um boicote por um dos lados para mostrar, né, provar aí o seu ponto de vista. Então, é muito importante que você converse aí com todos os envolvidos, principalmente tomadores de decisão da empresa. E, por fim, aprofundar o máximo possível as motivações que levaram a empresa a procurar por um serviço de consultoria. Explore os porquês. Aprofunde a cada etapa do assunto por que a empresa deseja contratar a consultoria, o que a motivou a fazer isso, quais são os indícios que existem naquele momento que apontam aí para um serviço de consultoria. Eu sei que isso parece jogar contra o trabalho do consultor. Nossa, eu estou sendo procurado aqui para fazer um trabalho de consultoria, mas eu estou questionando se a consultoria é o melhor caminho. Mas isso pode realmente te poupar muitas dores de cabeça ao longo do projeto. Lembre que se você quer gerar resultados no longo prazo, é importante construir esse relacionamento e também mostrar para o mercado que você é um profissional capaz de gerar resultados. Então, se você não consegue gerar esses resultados, muito provavelmente você não terá argumentos, depoimentos para se firmar aí como especialista, como autoridade no assunto. Outro ponto que eu trago aqui para que você consiga realmente produzir resultados com o engajamento do cliente nas ações é buscar o engajamento da equipe da empresa como um todo. Você precisa ganhar a confiança da equipe para que as ações sejam realmente realizadas. E para isso, alguns pontos são extremamente importantes. O primeiro deles é que você compreenda que você está tirando as pessoas da zona de conforto. E isso gera resistências que são naturais. Então, o primeiro ponto é reconhecer que haverá um esforço necessário das pessoas da equipe, mas é importante que você argumente junto a essas pessoas o porquê desse esforço, o que isso vai gerar no longo prazo e por que esse envolvimento é tão importante. Outro aspecto é avaliar o perfil das pessoas que compõem a equipe e verificar quem são os mais resistentes à mudança e quais são os mais motivados. Procure trazer aquelas pessoas que já estão na sintonia da mudança, que já compreenderam a proposta do projeto, porque quando você traz para o time essas pessoas menos resistentes, é mais fácil, na sequência, você puxar o restante da equipe para que ela possa se engajar nesse processo de mudança. É importante também que você não banque o dono da verdade. Mostre às pessoas que eles são os especialistas na atividade. Você está chegando ali naquele momento e as pessoas da equipe é que detêm o real conhecimento do dia a dia, da operação da empresa. E com isso, você consegue obter esse engajamento, consegue obter a colaboração das pessoas para que as atividades realmente aconteçam. E também é importante que você demonstre o real interesse pela situação das pessoas
que estão lá trabalhando na empresa e também pelos resultados que elas irão obter. Demonstre que você se importa, que você entende essa realidade, embora possa não ser uma situação ideal do ponto de vista aí desses funcionários. Utilize também os argumentos que você julgar necessários para fazer com que o time compreenda o seu ponto de vista e quais os benefícios que serão gerados com as ações que serão realizadas aí por eles na empresa. E por fim, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Eu conheço alguns casos de consultores que deixaram empresas e realizaram promessas que não cabiam a eles, e isso gerou uma falta de credibilidade ao trabalho de consultoria em si. As pessoas não acreditavam mais em consultores porque já haviam passado por aquela empresa alguns profissionais que fizeram promessas vazias e que se verificaram não cumpridas ao longo do tempo. Pense em todos esses aspectos e perceba como isso pode ajudar você a engajar melhor o time. E por último, mas não mais importante, conheça e trabalhe o perfil do líder, o empresário, a pessoa que está à frente do processo de decisão. É nesse aspecto que eu defendo a consultoria agregada, aliada a processos de mentoria, por exemplo. E por fim, mas não menos importante, conheça e trabalhe o perfil do líder, a pessoa que toma as decisões na empresa. É nesse ponto que eu recomendo fortemente que o consultor desenvolva outras habilidades de mentor, de coach, junto ao processo, até porque, no final das contas, tudo se resume a pessoas. As pessoas são responsáveis pela execução das atividades. Então, nesse ponto, é bastante recomendado que você atue especificamente no perfil de liderança, compreendendo as motivações, como o líder toma as decisões na empresa e tente ajudá-lo nesse caminho, conduzi-lo num processo em que ele consiga compreender que a sua ação efetiva fará toda a diferença para os resultados. Eu já ouvi de alguns consultores a seguinte frase: eu fiz o meu papel. Se o empresário não fez o papel dele, isso é problema dele. Se ele não quer realizar as ações, cabe exclusivamente a ele. E eu faço aqui um parêntese nessa afirmação. Apesar de termos responsabilidades compartilhadas, perceba que se a empresa não gera os resultados que você propõe, você não terá material para fortalecer a sua autoridade. Você não poderá comprovar resultados e, na verdade, o seu trabalho ficará tão afetado quanto o resultado para essa empresa que ele contratou. Então, essa responsabilidade, na verdade, é uma responsabilidade compartilhada. Existe hoje um entendimento de que o consultor precisa desenvolver, sim, elementos, características que possibilitem a ele utilizar argumentos corretos, a capacidade de persuasão para conseguir os resultados desejados. Essa é uma das habilidades que fazem a diferença e isso certamente vai ajudar você não só a aumentar as suas vendas, aumentar o seu ticket, mas também ganhar a confiança das empresas pelo seu comprometimento com os resultados. Pense nisso.